Todo mundo achou? Então, em Gênesis capítulo 14, verso 15, nós vamos ver o seguinte: o rei de Salém trouxe pão e vinho, era sacerdote do Deus Altíssimo. Abençoou ele Abrão e disse: bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo que possui os céus e a terra, e bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os teus adversários nas tuas mãos, e de tudo Abrão lhe deu dízimo. Então, para aqui. Por que nós entramos aqui, né, no texto de Abrão? Nós já falamos a respeito desse texto, mas é um texto em que nós vemos o princípio do dízimo da parte de um homem que não conhecia a lei escrita de Deus. Então ele não tinha um referencial para seguir um exemplo. O que ele tinha era um reconhecimento a respeito do que ele ouviu daquele sacerdote que lhe abençoou. Aí nós vamos ver de que forma, verso 15 de novo, 18, perdão, vocês estão comigo? É Gênesis 14, 18, eu falei errado, viu? Eu olhei 15 aqui, desculpa. Vamos lá de novo aí, ó. Verso 18, abre comigo aí, Gênesis 14, verso 18. Acharam aí não? Sim. Mais uma vez então, vamos lá. Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, era sacerdote de Deus Altíssimo. Abençoou ele Abrão e disse: bendito seja Abrão do Deus Altíssimo que possui os céus e a terra, e bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os teus adversários nas tuas mãos, e de tudo Abrão lhe deu dízimo. Então, que nem eu já mencionei, Abrão, ele não tinha um referencial escrito ou algo em que se pautar para que ele pudesse praticar o que ele praticou. Foi algo espontâneo, foi algo voluntário, foi algo que Paulo revela em Romanos, não sabe não, Romanos no capítulo 2, deixa eu abrir para vocês aqui rapidamente. Paulo diz que os gentios, eles têm a lei escrita no coração, fazendo com que ela seja lei para eles mesmos. Quer ver, Romanos capítulo 2, versículo 14. Ó. Pois quando os gentios que não têm lei procedem por natureza de conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles de lei para si mesmos. Estes mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos mutuamente, acusando-se ou defendendo-se. Então, basicamente falando, os gentios, que são aqueles que não eram judeus, que não são judeus, estes, Paulo chega a citar no Novo Testamento que eles tinham a lei impressa no seu coração, era algo espontâneo, porque eles não tinham papel de referencial. Então, Paulo citou dessa forma, e eles quando faziam espontaneamente, não como um princípio de regra. Vocês estão entendendo? Falando? Deus não quer que nós tenhamos regras, Deus quer que nós sejamos filhos. O que é ser filho? Ser filho de Deus é literalmente você entender que a instrução do seu pai faz parte do que você é. O pai e a mãe, geralmente, eles querem que você caminhe nos caminhos mais abençoados que eles puderem te colocar. Não é verdade? Quem é pai e quem é mãe que sabe. Então, assim, você não quer que o seu filho ande mal. Então, você, no começo, quando a criança é criança, você ensina para ela regras. Não põe o dedo ali, mas ela choca. A criança não entende direito, vai lá. Aí acaba que aprende, porque teve que passar o problema. Conosco a mesma coisa, Deus fala, é assim e assim. Enquanto você é menino, ou seja, você nasceu de novo, mas você acabou de começar na sua fé, você precisa de uma direção. Por onde eu começo? Agora, quando você amadurece, o que é a maturidade aos olhos de Deus? É quando nós começamos a entender que o que nós fazemos faz parte de quem nós somos, e não de um protocolo. Eu sou assim. E chega um momento de você dizer assim, eu sou assim de tal forma, que o seu coração, ele está encaixado com o seu movimento. Você vai ter prazer naquilo que você faz. Mas por que hoje eu não tenho? Se esse for o seu caso, é porque você ainda não conheceu Jesus de fato. Você está ouvindo, você se relaciona com pessoas, mas Jesus ainda não entrou no coração. Então o que acontece? Deus ele quer entrar e quer que você nutra a sua fé para que você possa desenvolver a sua salvação de dentro para fora. E o que é isso? Tudo aquilo que hoje você só lê e tem como um protocolo, uma regra, precisa ser inserido na sua mente e no seu coração. Lembra que eu falei Hebreus 8:10? E eu, na sua mente eu escreverei as minhas leis, e no seu coração também eu colocarei isso. Lembra disso? Então a ideia de Deus é colocar por dentro. Só que para ele colocar por dentro, eu preciso primeiro assimilar. O que é isso? Pegar e pôr em prática. Pegar e pôr em prática. Só que não é só a prática.
Eu preciso de uma intimidade e a prática. Por quê? Porque é a minha intimidade que faz com que Deus pegue o que eu aprendi e insira dentro de mim. Ele imprima dentro de mim, de modo que isso não faça mais parte do meu conceito, faça parte de uma natureza que é a que eu tenho recebida dele. Está claro isso? Então, Deus não quer que nós sejamos pessoas que andam como robôs. Ele quer que nós sejamos pessoas vivas, que amem fazer o que lhe é instruído. Então, Deus quer colocar esse amor no nosso coração. E qual é o sentimento que conflita com o amor? É o medo. 1 João 14, no verso 18, diz assim: ora, o perfeito amor lança fora todo medo, porque o medo produz tormento, e aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. E o contexto ali que ele está falando que Deus é amor, assim como Ele é, nós somos este mundo. A ideia ali é de identidade, no contexto de 1 João 4, identidade, natureza e a substituição do medo pelo amor. Deus quer pegar o medo, que é um dos fundamentos da incredulidade, e tirar de lá para colocar o amor dele. Só que para Deus tirar o medo, você tem que vencer o medo. Por exemplo, por que você não traz o seu dízimo, sua oferta, sua primícia, ou o que quer que seja? Porque você tem medo de faltar. Você pensa que você é o seu provedor. Não é Deus aquele que supre suas necessidades. Porque se você tivesse certeza de que é Deus, você daria. Porque qual é o propósito do dízimo? É a consagração dos 90% que te fica na mão. Então, se você ganha 1.000, você traz 100, o que você está fazendo? Você está colocando diante de Deus que 100 reais, que os seus 1.000 reais são provisão dele. Quando você não traz, você está dizendo para o reino espiritual que a provisão não foi mérito seu. Você está trazendo para você. E o que não é de Deus, o diabo toma. O diabo só pode tomar o que é fora de Deus. O que é de Deus, ele não pode. Porque o dízimo, os mandamentos de Deus, no caso aqui o nosso assunto é dízimo, são proteção. Deus dá uma instrução. Deus não quer que você faça isso só porque é uma regra. Ele quer que você entenda que Ele tem a intenção de te proteger, porque Ele é Pai. Faça assim: ah, mas eu não sei porquê. É que nem a criança: por que eu não posso pôr o dedo na tomada? Porque dá choque, não acredito em você. Aí você vai lá pôr o dedo na tomada, toma choque. O pai diz: e Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para que se arrependa. Quem é pai da mentira é o diabo. Só que o que acontece? Veja dentro de você. Por que você não faz certas coisas? Porque existe um medo muito grande que grita dentro de você: não faz. É ou não é? É por causa do medo. Então esse medo é o que Deus quer tirar daí. Só que você só vai vencer o medo quando você decidir fazer algo que você nunca fez. Deus, quando você obedece o princípio, Ele traz uma resposta. Mas Deus não quer que você se estagne, que você se mantenha no princípio. Ele quer que você se torne filho. E tornar-se filho faz parte do prazer em obedecer. Por isso Jesus fala: se vocês me amam, guardem os meus mandamentos. O que é me amar? É ser cheio de amor e obedecer por isso. Deus amou o mundo de tal maneira que deu. Se você me ama, obedeça. Então assim, obedecer motivado pelo amor. Porque Deus só quer: se você me ama, se você não ama, não precisa. Ele não quer que você seja forçado. Consegue compreender com clareza? Então Deus não quer que você se sinta forçado. Ele quer que você entenda que isso é para a sua proteção. Só que existe uma guerra dentro de você para não fazer porque você nunca fez, porque você não tem ideia de quem Deus é. E Deus não quer que você fique nisso, porque isso é prejudicial para você. E às vezes não só para você, mas para muitas outras pessoas à sua volta que participam do seu ciclo. Como assim? Sua família, sua esposa, seus filhos. Isso conta. Porque não é o nosso assunto de hoje, mas nós vamos falar um dia a respeito dos efeitos disso. Hoje eu só estou entrando na instrução básica. Então o dízimo, ele é proteção e reconhecimento. Olha só o que acontece, verso 18 de novo, de Gênesis 14. Melquisedeque. Quem era Melquisedeque? Rei de Salém. Trouxe o que? Pão e vinho. E ele era, aqui é a chave no primeiro momento, sacerdote do Deus Altíssimo. Então Abraão, quando viu Melquisedeque e ouviu as palavras de Melquisedeque, o que ele fez? Ele reconheceu o que a própria palavra de Deus dizia a respeito de Melquisedeque. Esse é sacerdote e serve a Deus Altíssimo. Como foi Deus quem me deu a vitória, eu vou colocar aos pés dele, para que ele, como sacerdote, ofereça diante de Deus. É o sacerdote quem tem a responsabilidade de intermediar o relacionamento entre Deus e os homens.
Hoje, Cristo Jesus é o sumo sacerdote e por causa dele nós podemos nos aproximar diretamente a Deus. Mas na época do Antigo Testamento, essas coisas, era necessário um sacerdote. Hoje, qual a necessidade do sacerdote? Jesus fala que o reino dele é um reino de reis e sacerdotes. O sacerdote é para emancipar você, ele vai te amadurecer, vai te instruir, até você crescer e se tornar sacerdote para ajudar os outros a chegarem a Deus. Então, enquanto você ainda não sabe como, não sabe o jeito, a forma, você precisa de um sacerdote que vai interceder por você diante de Deus, porque ele conhece os princípios espirituais. Então, você traz no pé do sacerdote que você crê que serve o Deus que você crê. Então, se você acha que Deus está no lugar A, no lugar B, no lugar C, você que sabe. Quando eu digo ABC, eu não estou falando de igreja, eu falo de religiões. Tá? Então, se você vai e serve aquele sacerdote, você põe nas mãos dele e ele vai chegar e ele tem a obrigação de orar diante de Deus, colocar Deus, fulano apresentou oferta, isso, aquilo, o seu dízimo, não sei o quê, e ele ora dentro dos princípios para que Deus responda a oração e abençoe a sua vida. Então, é essa a ideia. O dízimo ele não é ele não começou sendo um mandamento, ele começou sendo um princípio de honra. Abraão reconheceu que Melquisedeque era rei e sacerdote. Estão entendendo? Então vamos lá, verso 19. Abençoou ele Abrão e disse: bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra, e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas suas mãos. Então você vê, bendito seja Abrão. Primeiro a bênção veio sobre Abrão, Abrão conquistou. Então olha qual é o segredo da chave de Abrão. A bênção veio, Abraão venceu. Agora, verso 20: e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os seus adversários nas suas mãos. Agora, ele reconheceu que foi Deus quem deu a vitória pela boca do sacerdote. Então presta atenção, vou falar devagar. Primeiro, Deus abençoou, Abraão venceu. No verso 20, quando Melquisedeque menciona, ele está dizendo algo muito interessante: e bendito seja o Deus Altíssimo. Eu te pergunto, antes de mencionar algo, por que Melquisedeque diz que bendito é o Deus Altíssimo, se Deus não precisa de bênção? Tipo assim, se eu falar Deus te abençoe, amém. Agora, o Senhor te abençoe, abençoa a si mesmo. Você pensar comigo, por quê? Não fica meio sem lógica eu chegar e Deus se abençoa a si mesmo. Não fica meio esquisito? Então, mas olha só: e bendito seja Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos. Então olha só, aqui está dizendo que Deus fez de espontânea vontade, e olha só, que entregou os seus adversários nas tuas mãos. O que Abraão fez? O texto não diz que Abraão orou: Deus me dá vitória, Deus me faz isso, Deus me faz aquilo. Aqui o texto não diz para trás que Abraão fez uma oração para Deus dar vitória para ele. Agora, Abraão, ainda assim, ouviu de Melquisedeque as palavras. E porque ele ouviu, a resposta de Abraão não foi com palavras. Foi, está aqui, ó, eu venci, mas eu quero reconhecer que realmente o que você disse é verdade. Então ele traz a honra, o dízimo no caso, aos pés do sacerdote que serve ao Senhor. E por causa disso, ele consegue o quê? Proteção da parte de Deus a todo o restante das suas finanças. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Então vamos acompanhar aqui, ó, vamos seguir. Verso 21. Então disse o rei de Sodoma a Abraão: dá-me as pessoas e os bens ficarão contigo. Veja que coisa. Depois que Abraão deu o dízimo, o rei de Sodoma, diz assim: Abraão, dá-me as pessoas. Ou seja, todas essas pessoas que você resgatou, me dá elas, fica com dinheiro para você. Eu não quero dinheiro, eu quero pessoas. Aqui é um tipo do inimigo, um tipo do diabo. Tipo assim, você não quer dar, não tem problema, fica com dinheiro para você, mas dá as pessoas que estão contigo, dá seus filhos, sua esposa, seu marido, seus amigos. Você está entendendo? Estou parafraseando aqui, só para você colocar no contexto. E o que Abraão fala? Abraão lhe respondeu: levanta a mão ao Senhor, o Deus Altíssimo, o que possui céus e terra, e juro que nada tomarei de tudo que te pertence, nem um fio, nem uma correia da sandália, para que não digas eu enriqueci Abraão. Então qual era a ideia dele? Era se colocar na posição de Deus, como quem tivesse abençoado Abraão financeiramente. Ele quis que, como Abraão honrou a Deus com seus dízimos, Abraão desse para ele as pessoas e ficasse com dinheiro, para que de alguma forma ele pudesse
contar que foi ele, naquela guerra, que enriqueceu Abraão e não Deus. Ele quis se colocar no lugar daquele que abençoou Abraão. Vocês estão entendendo a situação aqui? Então, por que Abraão fez o que fez? Porque ele reconheceu que foi Deus. Aí esse cara tentou fazer com que Abraão fizesse outra coisa, me dá as pessoas. O diabo é interessado nas pessoas, ele não é interessado no seu dinheiro. Então, como que você protege as pessoas e o dinheiro? Quando eu digo pessoas, eu falo de contexto familiar. Quando você pratica o princípio, não importa se você vai dar 5 mil, 50, R$1, 10 centavos. Deus não está medindo valores, Ele está medindo obediência ao princípio. Você sabe que é 10%, você dá 10%. Você entende? Então, peguei 25 centavos. O dízimo é quanto? Sei lá, 2 centavos mesmo. É assim. É um exemplo. Tá? Então, assim, Deus não está olhando o valor, Ele está olhando o princípio. Você aprendeu? Aquilo é suficiente para Deus proteger o restante do seu dinheiro. O que vai acontecer na sua vida? Você não vai gastar o dinheiro que você está tentando guardar. Eu quero guardar um dinheiro. Tá bom, beleza. Aí eu guardo meu dinheiro. Daqui a pouco eu tenho que gastar R$300 com TV, gastar R$500 com carro, tenho que gastar não sei quanto com remédio. E não sei por que eu estou gastando. Porque o que não vai para Deus é para o diabo. É assim. Se você não traz, o diabo se encarrega de tomar, porque não é de Deus, então é dele. Você não tem como combater o diabo achando ruim com o seu irmão, com a sua irmã, ou reclamando com Deus. Você tem que cumprir o princípio para você dar para Deus por onde acessar a sua proteção. Amém? Amém. Então, por enquanto, a palavra de finanças fica aqui. Tá? Se você trouxe o dízimo, a sua oferta, se você quiser depositar aqui, você pode ficar ali para vir pegar. Enquanto os irmãos vêm, eu vou trazer um comentário para vocês aqui. Eu vou continuar essa palavra, mas de uma outra forma. Irmãos, enquanto a Grazi foi buscar a parte dela, eu quero dizer para os irmãos o seguinte: abre comigo Primeiro João capítulo 3. Tá? Nós vamos começar ou continuar a nossa palavra a partir daqui. Todos já participaram? Nós vamos orar. Senhor, nós queremos te dar graças, porque mais uma vez o Senhor trouxe ao teu altar a provisão que o Senhor tem dado aos meus irmãos, aos seus filhos. Eu quero pedir ao Senhor que repreenda o devorador, ó Deus, na vida dos dizimistas, que o Senhor ia multiplicar a sementeira da vida daquele que não pode hoje ofertar, porque o Senhor é aquele que nos abençoa e nós acreditamos nisso. Então eu peço que o Senhor continue multiplicando as sementes, continue prosperando os caminhos dos meus irmãos e abençoe suas casas, suas famílias, em nome de Jesus. Amém e amém. Então, agora que nós estamos no embalo, eu quero que vocês abram comigo em 1 João, capítulo 3, lá no finzinho da Bíblia. Nós vamos falar de um assunto muito interessante. A partir do verso 1. 1 João, capítulo 3, a partir do verso 1. Capítulo 3, a partir do versículo 1. Amém? Diz para nós assim: vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato somos filhos de Deus. Por esta razão, o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu a Ele mesmo. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. E assim mesmo se purifica todo aquele que nele tem essa esperança, assim como ele é puro. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Sabeis também que ele se manifestou para tirar os pecados,
e nele não existe pecado. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não viu, não conheceu. Então, para aí um pouquinho, vamos começar por aqui. Você vê que interessante, João está trazendo um assunto que as pessoas não consideram tanto, que é a separação entre quem de fato conheceu a Deus, quem de fato é filho de Deus e quem não é. E aqui a chave desse texto é o verso 4, quando ele fala assim: todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei. Porque, olha a definição de pecado, porque o pecado é a transgressão da lei. Basicamente falando, o que é pecado? É tudo que Deus disse uma coisa eu faço outra. Qualquer coisa que eu leio e eu faço o contrário é pecado. Então o que acontece? Jesus se manifestou para tirar os pecados. Agora veja, aonde começa o pecado? É a primeira pergunta que eu faço. Pensamento. Então, para a gente entender, avança não, regride um pouquinho. Volta para 1 Pedro, depois você achar Tiago. Nós vamos ver um assunto legal aqui, para a gente começar a tratar isso aí na raiz. Tiago, está antes de 1 Pedro, lá pertinho. Tiago e 1 Pedro, já 1 Pedro, você vai achar aí. Capítulo 1, verso 13. 13? É. Tiago 1,13. Estão comigo? Amém. Diz assim: ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e o seduz. Vamos parar aqui por enquanto. Então veja, tem gente que pensa que Deus é quem faz as pessoas passarem essa tentação, essa dificuldade. E aqui eu preciso fazer uma separação. Deus tenta, Deus não tenta, e existe uma outra situação que é semelhante, está dentro do contexto de Tiago, está no verso 4, verso 3. Na verdade, vamos puxar do 2 para dar contexto, 2, 3 e 4. Tiago 2, 3 e 4. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passar por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa para que sejais perfeitos e íntegros e nada deficientes. Então veja só, Tiago está mandando ter alegria nas provações, certo? Certo, Pedro? Tiago está mandando ter alegria nas provações, não é assim? Obrigado. Então, agora no verso 13, nós lemos o quê? Ninguém, ao ser tentado, diga sou tentado por Deus, porque Deus a ninguém tenta e não pode ser tentado por ninguém. Então aqui é interessante, porque tem dois tipos de situação: tem a tentação e tem a provação. Deus prova, o diabo tenta. Qual é a diferença? Deus prova a fé, o diabo tenta segundo uma cobiça que há no coração. Então aqui tem uma chave muito interessante para nós raciocinarmos e entendermos o que é que Deus está falando para nós. O que é a fé? Firme fundamento das coisas que se esperam, convicção de fatos que não se veem. Então veja, quando Deus começa a gerar uma convicção no seu coração, o que acontece? Chega um tempo em que ele precisa pôr essa convicção à prova. O que ele faz? Aquilo que ele te prometeu começa a virar o contrário. Parece que Deus abandonou aquela situação que você pensou que Deus estava se movendo, e você vê as coisas virarem o contrário. Poxa, mas Deus diz uma coisa e está acontecendo outra. Esse tipo de coisa é provação da fé. Por que provação da fé? Porque você tem uma convicção e os fatos estão dizendo o contrário. Se a fé é certeza de coisa que eu espero e não vejo, o que eu vejo não é verdade. É ou não é? Então, quando eu dou crédito à circunstância, a dúvida entra. O que acontece? A fé é reprovada. Entenderam? Vou repetir. O que é fé? Você tem que ter sempre em mente o conceito de fé. A fé não é crer em Deus. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Aqui, fundamento aqui, pensamento, determinação. Eu quero, eu vou. Deus falou, é lá que eu vou. Convicção, é aqui. Convicção de fatos que não se veem. Então o que acontece? Quando o fogo vem provar a sua fé, ele faz aquilo que você tinha convicção virar ao contrário.
Para quê? Para ver se tem sustentação a sua convicção no que Deus disse, ou se você confia mais nas circunstâncias do que na palavra que você ouviu. Ficou claro? Então é aí que está a aprovação. Por que aprovação? A aprovação não envolve nada que você possa fazer, ela envolve apenas um teste de certeza. Pô, Deus disse aquilo, mas está acontecendo ao contrário, mas Deus disse. É porque Ele disse e acabou. Eu creio que Ele é poderoso para fazer, ainda que a coisa se levante, que o problema apareça. Então, aprovação é isso. Agora, o que é a tentação? A tentação é, segundo no verso 14 ali, a própria cobiça. Cada um é tentado segundo a sua própria cobiça. Então, significa o quê? Que algo que está escondido no meu coração é o que vai vir para a minha vida da parte do diabo. Por quê? Porque ele quer fazer com que o que está no meu coração venha para fora. Ele tem que puxar. É que nem quando você vai pescar um peixe. Você joga lá a minhoca lá. Se o peixe gostar de minhoca, ele vai morder os ovos. Agora, se ele não gostar e gostar de ração, você não vai pegar ninguém de minhoca. Concorda? É ou não é assim? Sim. Então, é a mesma coisa. O diabo sabe que você ama coisa A. Ele vai colocar coisa A lá para você. Aí o que você vai fazer? Meu Deus, vou lá pegar. Obrigado, Jesus. Ele agradece a Jesus pelo pecado. Tem gente que faz isso. Deus me abençoe. Porque não tem conceito, não tem ideia do que está fazendo. E o que é pecado? Transgressão da lei, nós vemos aqui. Então, a tentação ela vem segundo a cobiça, mas olha como é que isso funciona, olha o verso 15. Então, a cobiça, nós estamos lá em Tiago, tá? Então, a cobiça, depois de haver concebido, dá luz ao pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera morte. Então, veja só, o que é a cobiça? Primeiro, é um pensamento. Por exemplo, você está carente de alguma coisa, tá? Sei lá, você está soltando tempo, você está carente. Aí aparece lá para você a oportunidade. Está lá outro bifão lá, né? O exemplo da carne, já põe lá um bifão lá na sua frente lá. Aí você, aí pensamento, já mudou a sensação. Desceu para o coração, isso é conceber. O que é conceber? É gerar o alinhamento entre o pensamento e o coração. Agora, se você praticar o que você sentiu, ali a resposta do universo, a resposta de Deus, o efeito da desobediência é a morte. Você pode esperar que mais cedo ou mais tarde vai virar uma consequência sem medida para você. Essa é a morte. É uma satisfação a curto prazo e uma consequência inexplicável a longo prazo em algum momento. Vai gerar mais problema do que benefício. Essa é a tentação. Na provação, tudo que você precisa é perseverar, porque diz que a tentação aqui, ó, no verso 4, 3, olha aí, Tiago 3, diz que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Então veja, o problema vai permanecer por um tempo, porque a palavra diz que há tempo para todas as coisas debaixo do sol. Tempo de sorrir e tempo de chorar, por exemplo. Então aqui tem um tempo para começar e para acabar. Agora a sua convicção tem que se manter enquanto o tempo não acaba, porque Deus não vai fazer mágica. Deus quer gerar em você perseverança. Então perseverança na convicção, não vai acabar assim. Esse não é o fim. Estão entendendo? Então, enquanto ele não achar perseverança, o que vai acontecer? O tempo pode passar, as coisas vão melhorar, mas lá na frente eu vou repetir o problema, vou passar outra vez. Por quê? Porque eu não passei na prova. Deus provou a fé, eu estou ouvindo a palavra, estou recebendo, tá, eu creio, vou mudar, daqui a pouco eu vou lá e entrego o laço. Então é o que Deus vai fazer conosco, e tem feito, ele age assim com todo mundo. Então o que nós temos que ter consciência é que Deus prova a fé. Por exemplo, se você ensina, tudo que você ensina para alguém, a sua palavra um dia vai ser provada na sua vida. Então o que você fala, você vai passar no seu casamento, nas suas finanças, você vai passar no seu ministério, o que você ensina, você vai passar. Por quê? Para ver se é verdade. A verdade não é o que eu ensino, é o que eu sou. Jesus era a verdade, nós nascemos dele, temos que ser tão verdadeiros quanto ele é. E como eu faço para ser verdadeiro como ele é? Eu preciso entrar num nível de intimidade cada vez maior, porque ele orou para que nós fôssemos um, assim como ele é no Pai, nós sejamos nele. Então, sem unidade, sem intimidade, não tem unidade. Eu tenho uma máscara. Aqui eu sou uma coisa, lá fora eu sou outra. Aqui eu não, aqui eu vou fazer certinho, lá fora eu faço outra.
Então assim, Deus, Ele vê todas essas coisas. O que nós precisamos adquirir é a consciência de que Deus está comigo aqui, quando eu saio daqui, quando eu vou para o quarto, quando eu saio da sala, vou lá jogar bola, vou para o bar, vou para onde for. Deus está ali. E Ele está vendo tudo que eu falo, que eu penso, que eu sinto, tudo que eu estou desejando. Ele está vendo. Se essa consciência não fizer parte da minha vida, eu nunca vou ter medo. Eu vou achar que Deus não vê, que ninguém sabe, que nunca vai dar nada. Eu vou continuar fazendo, porque para mim... Então, o que a igreja perdeu, de uma forma geral, é o temor da presença. Deus pode não habitar em você, porque você não se converteu, mas Ele está com os olhos sobre os justos e os injustos. Ele vê. E Ele vai dar a cada um segundo as suas obras. Então não tem como eu esperar que Deus vai me abençoar se eu não estou, como é que fala? Caminhando para Ele. Deus pode fazer coisas na minha vida. E Ele ama abençoar justos e injustos. Porém, não adianta eu ser abençoado e ter um coração errado. Tipo assim, Deus, para mim, às vezes a gente pensa que a guerra é lá fora, contra os demônios, isso e aquilo. Mas é aqui dentro. Às vezes estou cheio de hipocrisia, falando mal da pessoa, pensando mal da pessoa, isso e aquilo, porque nós passamos por isso. Existe um processo de purificação. Que nem em João 3, que nós estamos lendo, fala que aquele que tem esperança, essa esperança, a si mesmo se purifica. Tem que haver um progresso na sua vida. Tem que haver. E esse progresso, ele é testemunhado, não é na abundância, é na escassez. Por quê? Se ele der um pouco, e sobre muito eu te colocarei. Não adianta eu querer começar de cima. E a fidelidade não fala só de finanças, fala de comprometimento, de integridade, de caráter. É completa. Mas o pastor, esquece o pastor. Você tem sua responsabilidade com Deus. Deus vai cobrar de você aquilo que você escuta e não pratica. Em algum momento, Deus quer te ensinar primeiro. Deus quer capacitar você primeiro. Ele não quer que você faça de qualquer jeito, Ele te ama. Ele foi antes de você para a cruz, para que você não precisasse viver a vida de miséria, de tristeza, de abandono, disso, daquilo. Só que antes de você receber as promessas, você precisa ressuscitar entre os mortos. O que é ressuscitar entre os mortos? É você literalmente confiar na dependência de Deus e deixar Deus tratar as suas feridas. Tem coisa que você vai perder, mas é para Deus tratar aqui dentro. É aqui dentro. Se Deus não me mudar por dentro, eu não tenho esperança para a minha vida. Por mais que essa palavra seja desconfortável, eu preciso ser transformado. Existe um processo. O diabo tenta, nós temos um processo. Tem um pensamento, a vontade e o movimento. Como que está em Tiago, no verso 1, capítulo 14. Capítulo 1, 14. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e o seduz. Então, olha o processo. Então, a cobiça, que é a atração, você viu algo que te atrai, ela te seduz. O que é conceber? A sedução. Dá luz ao pecado. Então, ou seja, você já viu que aquilo é errado, mas você desejou aquilo. E quando você vai e come da fruta, você pega e abraça o foguete, vamos falar assim. Aí você abraçou o problema. Você foi reprovado na prova. O que vai acontecer? Aconteceu, beleza, no começo parece que vai dar nada, mas a longo prazo, o efeito que vai vir para a sua vida é negativo. Então, basicamente falando, o Senhor olha as pequenas coisas. Como eu já disse, Ele é o Deus que fez as partículas e que fez o universo. Coisas grandes e pequenas são todas minuciosamente conhecidas por Ele. Quando Ele fala em Jeremias 17, verso 9 e 10, abre comigo lá. Olha como o Senhor lida conosco. Jeremias capítulo 17, verso 19, verso 9 e verso 10. Isaías, Jeremias, você acha aí, depois de Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, Isaías e Jeremias. Amém? Amém. Jeremias 17, versos 9 e 10. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração e provo os pensamentos. Algumas traduções trazem rins. E isto para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Então olha que coisa interessante. Agora vamos devagar aqui, ó. Enganoso é o coração.
mais do que todas as coisas. O que ele está falando aqui? As emoções. O coração é a sede das emoções, das vontades, dos desejos. Então veja, alguém te fala algo, você, sinto que isso é bom para mim, vou fazer. Só que você sentiu que é bom, e veio de uma pessoa confiável, você vai lá e realiza. Um exemplo. Mas qual foi o fundamento da sua decisão? O prazer. Então não é porque dá prazer que aquilo é garantidamente melhor para a sua vida. E não é porque você está sofrendo, que vai doer, que aquilo não é o pior para a sua vida. Aliás, que aquilo é o pior para a sua vida. Está entendendo? Não é o sentimento que determina a precisão da sua ação, o sucesso dela. É o que? É o regimento pela palavra. Se Deus diz que é assim, doendo ou não, esse é o melhor caminho, porque Ele disse e Ele sabe. Está entendendo? Então assim, qual é a vitória que vence o mundo? Qual é? A nossa fé. Ou seja, a nossa convicção de que os fatos não são o que aparentam. Olha só como é que fica diferente. Estão entendendo o raciocínio? Então não é o que está aparentando. O diabo, a palavra fala que vai chegar o dia em que o anticristo vai se manifestar com sinais e prodígios da mentira. Está lá em 1 Tessalonicenses, depois você dá uma olhada lá. A ideia é de que ele vai se manifestar com toda a astúcia e o poder do inimigo, com sinais e prodígios da mentira. Sabe o que é isso? É uma condição de manipular circunstâncias. Ele vai chegar num lugar, dar um comando, aquilo vai se desenhar conforme ele disse, porque as partículas vão se organizar conforme a palavra do falso profeta. Ele vai falar as coisas vão acontecer como é com Deus. Como é com Deus, ele vai fazer igualzinho Deus, mas vai ter algo errado ali. Que somente, eu acredito que nós já teríamos sido arrebatados quando quando o anticristo se manifestar. Porém, não vamos entrar nesse mérito, não vamos ser do assunto. A ideia é de que o anticristo vai se manifestar. E qual é o poder do anticristo? É a unidade no pecado. Como assim? É quando todo mundo tem o coração pecaminoso. Se você for num lugar que todo mundo pensa a mesma coisa, como foi na Torre de Babel, vocês lembram do assunto de quinta-feira? Aquela unidade, o que Deus falou? Nossa, não haverá impossível para eles, porque eles pensam a mesma coisa. Desçamos e confundamos as línguas. Então, quando há unidade, ou seja, todo mundo tem o coração errado, aquilo tem o poder de dar ao diabo a condição de fazer o desejo deles, porque a unidade gera poder. Vocês estão entendendo? Se todo mundo tiver o coração errado, o diabo pode agir em um ambiente que está sendo lida a palavra de Deus. Se o pastor não é convertido, as ovelhas não são convertidas, aquele clube social tem o poder de manifestar o poder do diabo. E as pessoas vão estar achando que é Deus que está fazendo. Nossa, pastor, como é que eu vou saber? Como que eu vou saber? Discernimento espiritual. Isso aí é algo que você recebe do Espírito Santo. E ele vem pelo temor do Senhor. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E de onde vem o temor do Senhor? Da cruz. Da obediência a custo pessoal. Vem das renúncias. Vem das coisas que você faz, não concordando com aquilo que você faz por fé. Porque existe uma situação que eu vou mostrar para vocês aqui. Nós nascemos de novo. Nós somos um ser tripartido. O que é isso? Nós somos um espírito, temos uma alma e habitamos no corpo, certo? O que é a fé? A fé, se tiver com sono, levanta. Levanta, porque essa palavra é muito pessoal para roubar de vocês. Levanta, caminha, dá uma volta, mas não perde. O que acontece? O Espírito é onde eu me comunico com Deus. 1 Coríntios 6, no verso 17, fala assim, que aquele que se une ao Senhor é um só Espírito com Ele. Aquele que se une com a sua mulher é uma só carne. Certo? Então, o Espírito é onde eu me comunico com Deus. Agora, a minha alma, imagina, olha para a minha mão aqui, ó. A minha alma, o meu Espírito, ele fica aqui. Aqui é o contato com Deus. Só que a minha alma, ela está aqui. E o meu corpo, ele fica aqui. Então, espírito, alma e corpo. O que é isso?
Deus fala com o meu espírito, a minha alma está aqui, o que acontece com isso aqui? Ela não concorda. Ela discorda de Deus. Fala, não, isso não é verdade, não, isso é mentira, isso não existe, isso não vai acontecer, eu aprendi diferente. Então, quando você fizer algo aqui, a sua alma vai se frustrar. Ela vai achar que você não devia ter feito aquilo, porque ela está sendo confrontada com uma nova ideia. E ela tem um estado emocional protegido aonde ela controla. Então ela não se altera emocionalmente. Agora, quando você faz algo que mexe com o seu controle, isso dá desconforto. Esse desconforto é o que vai fazer com que você veja o quanto que a sua alma e a minha alma, quando nasce de novo no começo, elas são conflitantes com Deus. Então, a salvação da fé, 1 Pedro 9, para que serve a aprovação da fé? A finalidade disso é salvação das vossas almas. Nós já lemos isso algumas vezes. 1 Pedro, no verso 9, obtendo o fim da vossa fé, a salvação das vossas almas. Então Deus quer que nós aprendamos a pegar a alma e arrastar ela do lado de cá, mas não é a força somente. Eu preciso começar a obedecer, mas na intimidade, para Deus desencravar ela da incredulidade e trazer para a fé. Vocês conseguem visualizar isso? Então, tudo o que Deus fala e eu discordo é a incredulidade, o bife e o diabo às vezes ajuda. Quando eu falo bife, eu falo da carne. Agora, quando eu vou resgatando a minha alma através da oração em línguas, nas práticas espirituais e da obediência, daqui a pouco eu vou ver que eu já não sinto mais aquela dor, aquele remorso, aquela coisa ruim de obedecer. E se eu continuar, daqui a pouco a minha alma vem. Quando ela vem, aí o que eu tenho diante de Deus? Um alinhamento, pensamento e vontade. O que Deus fala é um prazer para mim. Então existe um processo de conquista da sua alma, o qual não tem pastor, não tem presbítero, apóstolo, nem nada que pode fazer, é só você, essa batalha é sua. Deus te deu a palavra, Deus te deu o Espírito, Deus te deu as instruções espirituais para praticar, Deus te colocou perto de pessoas capacitadas para te guiar para o caminho. Então cabe a você responder isso. Estão entendendo? Então é por isso que essa guerra ela é complicada, porque a gente acha que é mágica. Poxa, que eu não gosto? Aí você desiste. Ah, não estou achando que isso não é para mim não. Ah, não, alguém fez isso, me magoou, não vou mais participar das coisas. Então assim, quando a pessoa ela tem o coração ferido, ela precisa conversar com Deus, porque é Deus quem cura. É Deus quem restaura, é Deus quem te capacita para obedecer. Então Deus, Ele deu uma natureza, e Ele deu a mesma palavra, para que quando houvesse a unidade, o que vai acontecer em mim? Vai gerar vida. As minhas palavras são Espírito e vida. Então se o Espírito fala com a carne, adianta. Quando o Espírito fala com a carne, sabe o que acontece? Gera medo, porque são espíritos diferentes. Então não tem como. Vou mostrar para vocês aqui, abre comigo em Hebreus capítulo 2. Lá no finzinho lá, antes de Tiago. Hebreus capítulo 2. Vocês estão comigo aí? Hebreus capítulo 2. A partir do verso 14. Então, o nosso assunto é quando o Espírito fala com a carne. Presta atenção. Verso 14. Hebreus 2, 14. Visto, pois, que os filhos têm participação comum na carne e sangue, destes também ele igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Então, olha isso aqui, como é que isso é profundo. Nós vamos ver devagar, eu vou esmiuçar para vocês. Visto que, 14 de novo, visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele igualmente participou, Jesus, tá? Para que, por sua morte, destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Então vamos por etapas. Jesus, quando ele se sacrificou, ele se entregou, ele quebrou todo o domínio que o diabo tinha sobre a alma do homem, para que esse jamais fosse liberto e pudesse sair das prisões. Que prisões? Prisões emocionais. Vocês conseguem, no raciocínio, acompanhar comigo? Jesus foi imolado e sacrificado para libertar a alma do homem
da escravidão dos sentimentos que o diabo produzia no coração dele. Está claro isso? Agora, o autor de Hebreus vai explicar no verso 15: e livrar-se todos que pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. É isso aqui, ó. É morte e pavor da morte. Então, a morte fala do fim da vida, mas o pavor da morte é daquelas coisas que a pessoa fala: nossa, nunca vai dar certo, isso não vai funcionar, isso não sei o quê. Sabe aquela pessoa que tem medo de fazer tudo? Isso é pavor da morte. Então, é medo de ser feliz. Ela tem mais medo de ser do que vontade de ser. Vocês estão entendendo? Então, é medo de não ganhar dinheiro, medo de não ser aprovado, medo de passar vergonha, medo de não sei o quê, medo de não sei o quê. E o que acontece? Ela fica travada. Vocês estão entendendo? Ela fica travada. Então, Jesus morreu para destruir as obras do diabo. As obras do diabo são aquelas que escravizam as pessoas no medo, na insegurança, na incerteza, na opinião das pessoas, na aprovação dos outros. Isso aqui é o que Jesus veio romper no homem. Porque não tem nada mais poderoso nas mãos de Deus do que um homem sem medo. Porque o diabo não tem o que tirar dele. Ele não tem medo, perde isso, perde aquilo outro, perde aquilo outro. Ele sabe que tem perigo. Agora, quando tem medo, o diabo vai dar isso aqui. Eu vou fazer. Já trava a pessoa ali. Estão entendendo? Então, essa é a situação que Jesus veio nos livrar. O Espírito, quando fala com a carne, ele gera esse medo. Por quê? Porque ele bate nela. Ele bate nela, porque a carne tem que morrer pela palavra de Deus. As minhas palavras são Espírito e vida. Então, ela fala como Espírito para gerar vida. Eu vim para que tenham vida, e a tem em abundância, mas é vida espiritual. Por quê? Porque quando Deus criou os céus e a terra no Gênesis, ele começou falando. Depois, no Gênesis 2, ele soprou a alma dentro do homem. Então, primeiro ele fala dentro. Como assim, pastor? Vamos ser mais claro. Deus pega, cria todas as coisas e sopra dentro do homem. Por quê? Porque Deus inseriu no homem o fundamento da construção da natureza do universo. Deus pegou o sacão, imagina que Deus foi falando as palavras, colocou todas as palavras num saco e colocou dentro do homem lá. Pegou toda a programação do universo, colocou dentro do coração do homem. Quando ele pôs a palavra no coração do homem, o homem estava pronto para quê? Dominar. Porque Deus colocou toda a programação. Como funciona o ar, a chuva, a terra, os céus, isso e aquilo, o homem só falava. E assim como a natureza obedecia a Deus, obedecia o homem. Porque Deus colocou o fundamento correto. O pecado entrou, manchou o fundamento. Em vez de gerar amor, o que Adão sentiu no Éden depois que pecou a primeira vez? Medo. Então é esse medo que escravizou o homem nas mãos do diabo. Então, se ele não vencer esse medo que não deixa você fazer as coisas, é o diabo. É para você ficar claro que eu expondo você. É ele que prende. É natural você ter medo, mas se dominado pelo medo, aí não é. É natural você sentir dor, mas você permanecer na dor não é certo. Fala de coisas emocionais, tá? Então, assim, é aqui que está a chave. Jesus se manifestou para isso. As obras do diabo são internas. Por quê? Porque é o fundamento da circunstância errada. Se ele conseguir deixar você com medo, ele te gera um problema, ele trava toda a sua vida. Porque você vai olhar, vai ver o problema, e aqui dentro vai ter uma base de sustentação. O que é a base de sustentação? É o medo daquilo que tem acontecido. E o pensamento, ou seja, está programado para se defender daquilo, em vez de resolver aquilo e vencer. O que acontece? Você, em vez de sair da fortaleza e atacar até vencer, não, a pessoa vai se esconder, ela vai assumir. Tem gente que foge do problema. Fugir do problema é coisa de menino. É coisa de gente que não tem responsabilidade. Nós temos que nos posicionar diante de Deus. Deus nos chama responsáveis. Mesmo o homem sem Cristo, ele é responsável pelos seus atos. Deus vai cobrar dele. Então, eu preciso entender que o que eu falo é grave, que o que eu faço é grave também. Eu preciso me policiar, porque eu vou prestar contas. Existem anjos e demônios fazendo anotações sobre a minha vida. Agora, aonde você estiver, tem anjos e demônios de testemunhas na sua vida e o próprio Deus está vendo. Então, o fato é que Jesus quer nos libertar disso para que nós tenhamos uma liberdade de vida. Aonde está, 2 Coríntios 3,17, aonde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade, não é o que diz o texto? Abre aí, vamos fechar aqui em 2 Coríntios. A palavra é longa, mas vamos deixar isso aí para uma próxima oportunidade. 2 Coríntios capítulo 3,
Quem está sendo abençoado, dá uma glória a Deus. 2 Coríntios capítulo 3. Vamos ler. É interessante aqui, ó. A partir do versículo 12. Estão comigo? Amém. Tendo, pois, tal esperança, servimos-nos de muita ousadia no falar. E não somos como Moisés, que punha um véu sobre a face, para que os filhos de Israel não atentassem na terminação do que se desvanecia. Mas os sentidos deles se embotaram, pois até o dia de hoje, quando fazem a leitura da antiga aliança, o mesmo véu permanece, não lhe sendo revelado que em Cristo é removido. Mas até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Olha só, eles têm um véu no coração. Como que faz para tirar o véu? 16. Quando, porém, algum deles se converte ao Senhor, o véu lhe é retirado. Então veja que a dificuldade do entendimento está na falta de conversão. Está claro aqui, o próprio texto mostra. Olha o verso 17. Ora, o Senhor é o Espírito. E onde está o Espírito do Senhor? Ali é a liberdade. Mas qual é o assunto que está sendo argumentado aqui? Porque as pessoas acham que liberdade é fazer qualquer coisa. Ah, eu posso dançar na presença de Deus, eu posso usar a roupa que eu quiser diante de Deus, eu posso fazer o que eu quiser diante de Deus. Não é isso que aqui o texto está falando. A ideia não é essa. Quando você lê todo o contexto, desde quando Paulo começou a conversa, ele está falando das tribulações que ele passou, das dificuldades que foi, que ele chegou a apavorar da própria morte, pensou que ia morrer, lá a partir do verso 1. Depois ele vem falando dos assuntos, que as coisas eram para a consolação das pessoas, que tudo que ele passava era para consolar as pessoas. E aí, ele começou a dizer a respeito do ministério da morte e o ministério da reconciliação. No capítulo 3 mesmo, quando só vamos entender. O primeiro verso aí, ó, 3:1. Começamos, porventura, outra vez a recomendar-nos a nós mesmos, ou temos necessidade, como alguns, de cartas de recomendação para vós outros ou de vós? Vós sois a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens, estando já manifestas como cartas de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. É por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa como se partisse de nós, pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Então, olha só, primeira chave, o que é isso? A letra mata, mas o Espírito vivifica. Ele está falando de ministério, de aliança, né? Sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Olha o 7. E se o ministério da morte, ou o ministério da letra, gravado com letras em pedras, se revestiu de glória, a ponto de os filhos de Moisés não poderem fitar a face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecente, como não será maior glória o ministério do Espírito? Então veja que interessante. Moisés, quando ele tinha o ministério da morte, aqui, ou da letra, o que ele tinha? Ele tinha a palavra viva, mas a natureza morta. Ele tinha a palavra viva, mas não havia nascido de novo, porque Cristo ainda não havia sido entregue publicamente. Ele veio muito antes de Cristo. Então o ministério da morte fala de uma palavra viva de encontro com a carne. Estão entendendo? A palavra viva de encontro com a carne gera morte, condenação. Por que morte? Nossa, nunca vou conseguir alcançar isso aqui. Vixe, isso não é para mim não. E por que condenação? Quando você faz alguma coisa, beleza, mas quando você não faz, nossa, como isso é difícil. Meu Deus, aí você começa a se culpar por algo que você não conseguiu atingir. Então isso mostra dois extremos. O primeiro é complexo de inferioridade. E o segundo é um orgulho ferido. Poxa, eu não consigo. Por mais que eu tente, eu não consigo. Você dá o seu melhor, não consegue. Por quê? A nossa justiça vem de Cristo. A nossa suficiência vem de Deus. É Ele quem nos capacita. Então é essa a ideia que está em xeque aqui que Paulo está falando no contexto. Então quando você começa a olhar no verso aqui, olha o verso 7 de novo. E se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, se revestiu de glória, a ponto de os filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecente, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Porque se o ministério da condenação foi glória, em muito maior proporção será glorioso o ministério da justiça. Então olha só, o ministério do Espírito e o da justiça, eles são o mesmo. Só que por que Paulo cita Espírito e justiça? Porque ele fala da natureza que gera justiça no homem. Nós que nascemos de Cristo Jesus,
nós somos o quê? Como Ele é. Nós nascemos dele, nós recebemos a sua justiça. Houve uma troca na cruz, onde Jesus absorveu a minha injustiça, pagou pelos meus pecados e transferiu a sua justiça para mim. Então o ministério da justiça dá o poder à minha nova natureza de extrair vida dessa palavra e sair desse processo de condenação, de medo, de reprovação. Então quando eu tento entender a palavra de Deus segundo a carne, tudo que eu tenho, para fora é julgamento e crítica. Para dentro, condenação e medo. Estão entendendo? Então é isso que Jesus veio resolver no ministério da reconciliação. Ele quer reconciliar você com Ele de dentro para fora. Romanos 5, verso 1 fala assim: reconciliados, pois, justificados, pois, pela fé em Deus. Vamos ver aqui, esqueci o verso. Romanos 5, no verso 1. E nós vamos voltar para Coríntios, tá? E nós estamos encerrando. Romanos 5. Justificados, pois, mediante a fé. Agora lembrei o verso, tá bom. Romanos 5:1. Justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então é isso. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. A paz e a justiça, elas são consciência de que eu fui reconciliado. Então meu coração precisa progredir em paz. Começa sentindo paz, depois mais paz, a ponto de confiar que Deus não vai me reprovar quando eu erro ou me aprovar quando eu acerto. Ele já me aprovou em Cristo. Agora eu vou ganhar a sua confiança. Eu vou mostrar para Ele que agora eu quero servi-lo com verdade. E eu vou conquistar diante dele. Não que Deus não confie, porque Ele já nos conhece, Ele sabe dos nossos erros e acertos até o último dia da nossa vida. Mas o que Ele quer é uma demonstração de interesse, porque se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos. Então é prova de amor. Você não vai dizer para Deus você ama, você vai fazer o que Ele manda. Jesus chegou a dizer, né? Por que vocês me chamam Senhor e não fazem o que eu vos mando? Então não tem jeito. Meu Senhor é aquele a quem eu obedeço. Não adianta querer provar o contrário no argumento. Eu tenho que fazer o que acontece. E começa assim, está claro assim? Então, nesse ministério, 2 Coríntios 3 de novo, diz o seguinte, verso 10: porquanto, na verdade, o que outrora foi glorificado neste respeito já não resplandece diante da atual sobreexcelente glória, porque se o que desvanecia teve sua glória, muito mais glória tem o que é permanente. O que é permanente? É a palavra viva de Deus em nós. Céus e terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. O que é a palavra viva? É a palavra que vem do Espírito de Deus. É a palavra que se conecta com o meu Espírito, e porque houve uma transformação no coração de quem pregou, ela alcança e transforma o coração de quem ouviu. No começo do capítulo, ele fala que vocês são a nossa carta escrita no nosso coração. Olha aí de novo aí, o verso 2, 2 Coríntios 3, 2. Vós sois a nossa carta escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens. Olha que interessante, vocês são a nossa carta escrita em nosso coração. Vocês são a nossa carta escrita em nosso. Então veja, o que Deus escreveu aqui, Ele escreve em você. As ovelhas são reflexos do coração do pastor. O pastor projeta a vida nas ovelhas. Agora cabe a elas receber e desenvolver isso. Porque vocês recebem vida e saem daqui. Se não for o odre novo que recebe o vinho novo, perde. Então precisa edificar minha nova natureza para que o santuário para Deus seja construído no Espírito. Está claro isso? Amém. Então vamos lá. De novo aqui no verso 3. Estando já manifesto como carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tintas, mas pelo Espírito do Deus vivente. Não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. Então é de coração para coração o ministério. Se Deus não transforma a liderança, Ele não transforma o povo. É por isso que você vê muita igreja com crente carnal. Muita. Porque não tem nenhuma transformação. É normal que não sejam todos convertidos. Porque nem Jesus, quando esteve aqui, todos se converteram. Mas a ideia é de que tem que haver mudança em alguém. Tem que haver arrependimento, conversão tem que acontecer. Porque não são todos que serão salvos. Deus gostaria que fosse, mas a maioria não vai querer. Porque o caminho é estreito e a porta também. Então as pessoas preferem arriscar. Então o que acontece? Deus aqui está dizendo o que pela boca de Paulo? Verso 12 agora. Tendo, pois, tal esperança, servimos-nos de muita ousadia no falar. Que esperança?
de que é o Espírito quem realiza a coisa, é agora uma missão de reconciliação. E não somos como Moisés, que põe um véu sobre a face para que os filhos de Israel não atentassem na terminação do que se desvanecia. Mas os sentidos deles se embotaram, pois até o dia de hoje, quando fazem a leitura da antiga aliança, o mesmo véu permanece, não lhe sendo revelado que em Cristo é removido. Mas até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto no coração deles. Então, como que tira o véu? Verso 16: quando, porém, algum deles se converte ao Senhor, o véu lhe é retirado. Então, enquanto a pessoa ela anda no pensamento de autocondenação e medo de reprovação, ou então naquele espírito crítico agudo, esse tipo de expressão é o tipo de expressão desse texto. Então isso precisa ser modificado em mim, para que Deus venha transformar. Porque o que é isso? Sou eu projetando a minha culpa. Tipo, essa palavra não é para mim, é para o fulano. Essa aqui tem de ver o ciclano. E eu não tomo posse daquilo para Deus me transformar. Eu estou sempre jogando para a direita, para a esquerda, para o meio, para cima. Mas eu não, eu sou bênção. Vocês entendem? A palavra, então essa aqui, vai para vocês. Então Deus fala comigo aqui. Isso aqui não é porque eu sou santo, muito pelo contrário. Quanto mais luz você tem, mais você vê que é a graça dele. Porque a luz ilumina você por dentro, não fora. A luz de fora é essa aqui, ó. A luz de dentro é a revelação de Cristo. Então a palavra vai te revelar quem você é aqui no verso 17, ó. Ora, o Senhor é o Espírito. E onde está o Espírito do Senhor? Ali é liberdade. Liberdade do quê? Do espírito crítico, do medo da reprovação, da angústia, da tristeza. Libertação dessas coisas. É esse tipo de liberdade do coração. Não é liberdade de fazer o que quiser. Vocês estão entendendo? Então a ideia de Deus é te livrar por dentro. E olha como isso acontece, verso 18. E todos nós com o rosto desvendado, ou seja, convertido. Como que remove o véu? Conversão. E todos nós convertidos, só estou parafraseando, contemplando como por espelho. Para, o que é um espelho? Eu ponho na minha frente, eu vou olhar. Quem eu estou vendo aqui? Eu estou vendo a Sueli ou eu estou vendo a mim mesmo, no espelho? A mim. Então veja, a glória do Senhor mostra quem eu sou, não quem o outro é. Se eu sou cheio da glória de Deus, eu sei quem eu sou. Pecador, arrependido, em processo de santificação. Agora, uma pessoa que só tem a palavra para apontar para a direita, para a esquerda, para cima, para baixo, ela precisa se converter. Porque quem usa a palavra para condenar é o diabo. Para reprovar é Deus, mas para condenar é o diabo. Deus não reprova somente as pessoas, Ele quer trazê-las à vida. O diabo traz para gerar condenação, medo e desânimo. Amém? Por enquanto? Amém. Nós estamos fechando, ó. A glória do Senhor, somos transformados de glória em glória. Então veja, não é somente uma vez que você vai ver quem você é, você vai estar constantemente diante da revelação de que você não é, vamos dizer assim, a melhor bolacha do pacote. Porém, Ele te amou tanto que Ele está trazendo você para ser semelhante a Ele. De glória em glória. O que é isso? De revelação em revelação. Cada palavra que Deus te dá, Ele vai te revelar quem você é. E quando Ele te mostrar, é ali que Ele vai trabalhar na sua vida. Você vai ver que você de repente é soberbo, é mentiroso, é adúltero, é ladrão, é viciado, é o que for. Você vai ver isso e Deus vai tratar isso no seu coração. Para libertar você, porque assim que Ele te liberta, se Ele não te mostrar quem você é, você nunca vai sair disso. Então, Deus não precisa de ajuda. Tipo assim, você é isso aqui, ó. Você é isso aqui. Deus não precisa disso. Deus precisa de pessoas que estendam a mão e corrijam quando necessário. Porque Deus corrige os seus filhos. Às vezes Ele usa pessoas, às vezes Ele fala conosco, mas a ideia é que nós sejamos livres no Espírito. Deus quer nos libertar desse cativeiro emocional que nos fazem cometer aqueles mesmos comportamentos sempre, os mesmos sentimentos sempre. A gente não vence isso pretendendo na nossa força. Então eu preciso buscar Deus, preciso da palavra, preciso orar em línguas, preciso jejuar, preciso obedecer. Vocês entendem? Então, para nós fecharmos, de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Então olha só, para fechar aqui, Deus vai nos transformar a sua própria imagem. As pessoas que olharem para nós, vão ver Jesus. Fala, esse aí é o homem de Deus, e Ele não precisa dizer nada para mim. Não é pela roupa dele, é pela expressão do ser. Tem gente que já perto de você sente uma presença que quer mudar.
alegria, traz alegria. Agora tem gente que o coração tranca, já viu? Você percebe, credo, que isso? Então a pessoa carrega uma atmosfera dentro dela que é a expressão do coração dela. Então é isso que está sendo falado aqui, ó. De glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Então é essa revelação que me transforma de dentro para fora. Porque eu vou vendo quem eu sou. Aí depois ele vai continuar o texto. Mas a ideia é de que Deus, Ele não quer fazer as coisas lá fora, Ele quer fazer as coisas aqui. Porque se Ele mudar aqui, Ele vai achar um fundamento para te abençoar e você não perder aquilo. Porque o que perde, se Deus me der algo e eu tiver medo de perder aquilo, eu perco. O que Jó falou? Aquilo que eu temia me sobreveio. O medo fez ele perder as coisas que ele tinha. E ó, eu ainda vou te mostrar uma coisa como é que o medo é sério. É o último verso, prometo. Vamos lá. Jó, capítulo 1, Jó é antes de Salmos. Quem está sendo abençoado, dá glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Jó, capítulo 1. Eu vou provar para você que Jó era medroso. Jó, capítulo 1, verso 5. Estão comigo? Amém. Decorrido o turno de dias de seus banquetes, dos filhos de Jó, chamava Jó a seus filhos e os santificava. Levantava de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles, pois dizia: talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim fazia Jó continuamente. Então olha só, talvez eles tenham pecado. E se eles pecaram e Deus for pegar eles? Então eu vou medo. Vocês entendem? Então, lá na frente você perdeu os filhos, perdeu o dinheiro, perdeu família, perdeu tudo numa lapada só. Medo. Lá no final, Deus dá uma jantada nele lá, fala um monte de coisa para ele, trata ele. Antes, eu conhecia de ouvir falar, ou seja, eu te conhecia de ir no culto e ouvir o pastor falar. Agora eu fui orar em línguas, meditar na palavra, jejuar, e hoje eu te vejo por dentro. Não é aqui, é aqui. Então houve um arrependimento, uma troca de fundamento ali. Então Deus fez o que com Jó? Ele teve a velhice muito mais abençoada do que era seu início. E olha que ele era um homem reto, íntegro, temente a Deus, que se desviava do mal. Deus falou. E ainda assim perdeu o que perdeu. Então, em outras palavras, nem sempre você vai ter a resposta dos seus problemas. Nem sempre Deus vai se preocupar em querer dizer: ó, você está passando isso, isso. Deus não vai responder. Porque a confiança é você passar o processo sabendo que Ele é a sua esperança. Mas entenda, o processo é edificando o seu espírito. Não é esperando o tempo passar, não. Está passando o tempo, você está orando em línguas, está meditando na palavra, você jejua. De tempos em tempos é bom jejuar. O ideal é uma vez por mês. Mas não é uma regra. Estou dizendo a título de você se disciplinar para buscar isso. Porque você é responsável por você. Então, é disso que nós queremos livrar. Do medo da morte. Do medo de perder, do medo de não dar certo. Para que nós sejamos o quê? Vivificados e tenhamos a recompensa daquilo que Ele nos prometeu. Bem? Amém. Senhor, nós te agradecemos pela Tua palavra. Nós te agradecemos por todos os irmãos da internet que nos assistem agora. Nós queremos pedir a Tua bênção sobre nós e sobre eles. Que o Senhor venha multiplicar a graça e a alegria e estabelecer, ó Deus, essas palavras nos nossos corações, nos nossos pensamentos, para que sejamos cada dia mais conformados à Tua imagem. Em nome de Jesus, que o Senhor nos leve em segurança para casa. Que o Senhor abençoe também aqueles que não vieram e que o Senhor nos prepare para esse novo tempo que começa em nossas vidas. Em nome de Jesus, graças a Deus. Amém e amém. Quer um textinho? Rodrigo. Pastor Rodrigão, shalom, meu irmão, Deus te abençoe, um abração aí e a gente se vê.